ainda dentro do conjunto de leis, além das leis para inglês ver, a gente não pode deixar de falar das disposições filipinas. As disposições filipinas eram um conjunto de leis que regiam o Brasil e fizeram isso até 1917, se eu não me engano. Quando em Portugal, em 1830 e pouco, já tinham sido abolidas. A gente sempre mantendo, né, o erro. O que acontece? As leis, as disposições filipinas, elas foram sucessórias das disposições manuelinas, né? Dom Manuel de Portugal, rei de Portugal, criou o Código de Leis de Disposições Manuelinas. E aí o seu filho, Filipe I, Filipe II, dependendo de... porque ele reinou sobre Espanha e Portugal, Dom Filipe, rei de Castela e Portugal. Então foi um período em que Espanha e Portugal tiveram o mesmo regente. Então Dom Filipe criou o Código de Disposições Filipinas. O Código Filipino, ele na realidade, ele só visava proteger o rei e a igreja. Ponto. Todas as disposições vigentes nesse código visavam isso. As penas de monta, as penas que realmente importavam, as penas maiores, eram devido a crimes contra o rei, contra a lesa majestade e contra a igreja. E também dentro desse código de leis, o escravo é presente sempre de uma maneira a que venha a ter prejuízo, para si. Para vocês terem uma ideia, dentro desse código, que aqui no Brasil impetrou por tanto tempo e depois foi acrescido as outras aberrações legais, constava no código o direito do senhor a marcar o escravo fujão com um F em brasa no rosto. Além das 5 marcas, ou carimbos, como eram chamados na época, feitas a fogo, desde a sua captura até a sua venda, ainda havia legalmente instituído o direito do senhor de promover essa 6ª marca, que era um F maiúsculo no rosto, a modo de indicar que esse escravo era um fujão. Tudo isso presente no Código de Leis. Nós vamos, a partir de agora, trazer algumas curiosidades legais, Tem alguns termos legais aplicados na disposição filipina, que quando a gente começa a pesquisar, meio enlouquece, a gente. Vamos lá? O Código Filipino, ele era muito presente a pena de morte. Essa pena sempre era aplicada ao pobre, ao escravo, ao pobre, àquele que não tinha nenhum vínculo de nobreza na família. E aí ele tem níveis, de aplicação dessa pena que, se não fosse trágico, seria até cômico alguma coisa. Por exemplo, o nível máximo de pena de morte é a morte atroz. A morte atroz prevê que o condenado à morte, antes de ser levado à morte, ele vai passar por todo o requinte de tortura, toda a sutileza de tortura, a que os seus captores se deixarem levar. Ele pode ser torturado de qualquer forma e qualquer crueldade até que ele venha a ser executado. Depois nós temos a morte cruel. A morte cruel é a morte sempre acrescida de alguma outra pena. Ou esquartejamento, ou queima do cadáver, ou desapropriação dos bens. Sempre tem algum acréscimo junto à morte. E temos a morte simples, A morte simples é a execução.
Aí começa a parte irônica. Lembra que nós paramos na morte simples, né? Que era a morte por execução. E essa morte simples, ela pode ser morte natural. A morte natural é a morte por enforcamento. Talvez, pelo ponto de vista português da época, seria natural que ele morresse se fosse enforcado. Mas era chamado assim, morte natural. Então, muitas vezes nos processos a gente encontra fulano de tal condenado a morrer por morte natural. Vai achar ele vai morrer de velho, não, ele vai morrer enforcado. Ele vai morrer enforcado. A morte natural é a morte por enforcamento. E aí nós temos a morte natural para sempre. Quando a gente se depara com esses textos legais, a gente meio que... Nossa, o que é isso? O que está querendo dizer? Eles eram reencarnacionistas e tinham um jeito de matar aquele condenado de modo que ele não reencarnasse? Morte natural para sempre era o corpo seria enforcado, né? O corpo condenado seria enforcado e o corpo ficaria pendurado até que entrasse em decomposição às vistas públicas, né? O corpo se decomporia até nada restar. Então essa é a morte natural para sempre. Fica em exposição ali, como o Tiradentes, né? Que a cabeça ficou em exposição enquanto se decompunha. A morte natural para sempre, dentro das disposições filipinas, a pena de morte aplicada por forca e o condenado tem o corpo exposto após a morte, até que se decompunha. Esse tipo de legislação era tão cruel que, como eu disse, em Portugal ela foi abolida. Mas aqui ela ainda seguiu vigente até 1916, eu acho, 17. Mesmo depois da criação do Código Penal, se eu não me engano, em 1860 e alguma coisa, foi criado o Código Penal. E esse Código Penal, então, ele abolia a tortura. A pena de morte se mantinha, mas não havia esses requintes de crueldade, né? Da morte atroz, morte cruel, morte natural para sempre. Isso passa a ser abolido. E também entra na criação do Código Penal uma particularidade que passa a ser um avanço também. É instituído o sistema prisional como punitivo. Até então, até a criação do Código, o período na cadeia era só de observância, aguardando o cumprimento da pena. E essa pena variava de galés, desterro, nós vamos falar sobre isso depois. Ou as mortes, né? Que a gente falou aí, morte atroz, morte cruel, morte natural. Mas esse condenado ficava em cárcere somente aguardando o cumprimento da pena. O cárcere não era medida punitiva. A partir da criação do Código Penal, então aí sim, o encarceramento passa a ser usado como pena, como medida punitiva. Então, das punições, né? A primeira delas era a perda dos bens, o confisco dos bens e as multas. Era o primeiro nível de punição, o confisco dos bens. Depois disso tinha-se a prisão simples, ou a prisão com trabalhos forçados. Isso tudo, notem que começa em 1830, essas penalidades.
depois da criação do Código Penal, do Código do Direito Penal, né? A data é 1830, eu tinha me enganado um pouquinho acima ali. Então, os trabalhos poderiam ser prisão simples ou com trabalhos forçados. Pena de galés, né? Originalmente as galés seriam embarcações movidas a remo por apenados. Depois o Estado começa a utilizar esse termo para um tipo de prisão onde o detento tem que andar com aquela famosa bola nos pés, né? Aquela corrente com a bola e tal, e prestar trabalhos públicos na província onde o crime foi praticado. Na província onde o crime foi praticado. Essa pena de galés, ela poderia ser temporária ou perpétua. Ou poderia ser aplicada por um determinado tempo ou então para toda a vida. E aí entra o desterro, né? A pena do desterro. O desterro obriga aquele apenado, aquele condenado a sair do local de onde o crime foi praticado e nunca mais retornar. Ele nunca mais pode voltar àquele local onde o crime foi cometido. E temos o degredo, né? O degredo é semelhante ao desterro, ele tem que sair do local onde ele cometeu o crime, porém ele não vai para onde ele quer, ele vai para um local determinado por justiça. Ainda dentro destas penas que afastam o condenado do meio, né, onde ele praticou o crime, nós temos o banimento ou exílio, que é um desterro só que perpétuo. Ele tem que ir para determinado local indicado pelo judiciário, só que eternamente, ele não pode mais sair de lá. E aí, após isso, sim, aí vem as penas físicas, né? Os açoites, amputação de membros, castigos físicos e a morte, e a pena de morte. Para finalizar esse vídeo, para quem não conseguiu entender ainda, nossa, mas eles falam sobre escravidão e agora estão falando sobre leis e disposições filipinas. O que tem a ver? Tem a ver que ainda nós vamos abordar em outros capítulos desses nossos documentários até o 14 de maio, o dia seguinte, que esse tipo de leis fizeram com que as leis para inglês ver, que nós citamos no começo do outro episódio, fossem tão aceitas. Porque o povo brasileiro já estava habituado a essas excentricidades legais. Não havia nada de novo debaixo do sol. Né? Já era um povo acostumado a padecer esse tipo de excentricidade. E esses códigos legais sempre foram criados de forma a punir o humilde, a punir o pobre, a punir o escravo, a punir o desvalido, a punir aquele que não tinha parentes da nobreza. Eram sempre destinados a isso. E a gente volta a ressaltar que os crimes com maior castigo eram os de lesa majestade, os crimes contra o rei, contra o imperador, e crimes contra a igreja. O resto
Tinha pinceladas que tratavam, mas nada realmente contundente, nada realmente eficaz. Era um código de leis enlatado, pronto, em benefício próprio. Benefício próprio. E é claro que o degrau mais baixo dessa escada social era o escravo. Ele seria o maior atingido. Ele seria o maior punido, ele seria o que perderia mais, porque ele era o degrau mais baixo da sociedade. Então, disposições filipinas, disposições manuelinas, Código Criminal de 1830, a gente encerra por aqui, né? Não parem de ver esse vídeo. No final nós temos uma homenagem feita para um grande amigo que nós perdemos, Charles Saraiva. Quando eu lancei o meu primeiro livro, ele, sem me conhecer, me deu todo o apoio e carinho no programa de rádio que ele mantinha. Enquanto vereador, sempre nos recebeu e lutou pelas causas históricas de resgate negro. Então a gente quer encerrar esse vídeo com essa pequena homenagem a esse grande amigo que o Olorum decidiu levar. Minha nota feliz é que a gente quer encerrar esse vídeo. É sobre o fruto, né? Nosso amigo Charles com certeza estaria e está orgulhoso. O filho dele, o Christian Saraiva, foi empossado agora como coordenador da igualdade racial na cidade do Rio Grande. E nós temos certeza que esse legado de pai para filho vai se perpetuar, né? Temos confiança no trabalho que vai ser feito. E desejamos toda sorte de bênçãos nessa caminhada aí, Christian. Orgulho ser amigo do teu pai e teu amigo. Um abraço, até o próximo vídeo. Não te esquece, por favor, de deixar o teu like, te inscrever no canal, compartilhar. A gente não monetiza o canal já para não ficar chato visualizar por causa dos comerciais. A gente não tem nenhum lucro, pelo contrário. A gente gasta do nosso bolso com equipamento, com viagem. Agora mesmo fomos ao Rio, fomos a Minas para trazer um material diversificado para vocês. Então a gente só pede isso. Te inscreve, compartilha, dá teu like, deixa teu comentário. Dá uma forcinha pra gente. Ainda em tempo, esquecemos de citar que a chibata ou chicote só foi proibido por lei em outubro de 1886, ou seja, um ano e pouco antes da abolição da escravatura. Até esse período era comum, era usual o castigo por chicote.